Graça e paz, graça e paz. Boa tarde. Vamos continuar aqui a apresentação sobre o que as Escrituras ensinam quanto à salvação da humanidade. Falamos sobre a salvação das crianças. Vamos falar agora alguma coisa sobre a norma de juízo para os adultos, ou o padrão pelo qual a humanidade, os adultos, seremos julgados, bem como sobre o fato de que todos os homens, toda a humanidade está debaixo da condenação. Nós estamos usando um material aqui do Charles Hodge, uma teologia sistemática, tá? E não escondemos em nenhum momento o material que nós temos utilizado. Espiritualidade cristã é uma proposta de apresentação das verdades da palavra de Deus com vistas a a conscientização da necessidade de desenvolvimento e do aprimoramento do caráter cristão. Uma proposta para uma vida cristã, tá? É uma proposta de viver cristão, tá? Não é uma inovação, não estamos inventando absolutamente nada, tá? Estamos apresentando sob uma perspectiva nossa, tá? A perspectiva da apresentação, da construção dessa, dessa formulação, tá, é nossa, é trabalho nosso. Agora, as verdades estão todas na palavra de Deus, na Bíblia, e as verdades estão todas nos ensinamentos dos bons teólogos. Eu tenho citado aqui 3 teologias, citei várias vezes e vou citar de novo, porque eu considero importante que, de tempos em tempos, seja apresentada uma narrativa doutrinária, uma narrativa teológica, né, para dar sentido, para manter a orientação da nossa proposta e para que se saiba que existe muito material. Mas, Marco, o material de teologia pode ser utilizado como material para uma espiritualidade? É claro que pode. Não só pode, como deve. Tanto que foi através dos ensinamentos desses homens que eu compreendi, porque há uma lacuna, há uma brecha na formação intelectual ou espiritual do cristão, do protestante ou do evangélico. Tá? Esse tema, espiritualidade, alguns têm a impressão de que é outra coisa. Ah, o Marco Antônio está falando de outra. Não, estou falando de cristianismo mesmo, estou falando de fé cristã, estou falando de vida cristã. Eu apresento o material aqui do Strong, que é um filósofo, que é um teólogo batista. Eu tenho usado aqui também o Charles Hodge, que é presbiteriano, um ministro presbiteriano, além de teólogo, ele é um ministro presbiteriano. Então, tanto o Strong quanto o Hodge, foram ministros do Evangelho, pastorearam, foram pastores, foram ensinadores, foram mestres, e são brilhantes, são muito bons teólogos. Tem muita coisa que o pessoal reescreve hoje em dia, né? Pega algumas partes, você fica até um pouco impressionado com alguma coisa que você possa ter lido aqui, ali ou acolá, mas são essas mentes que influenciaram e ainda influenciam significativamente a formação doutrinária. Também faço uso do material publicado, ele não é um teólogo de formação, ele é um filósofo cristão, ele é um cristão luterano, Wolfhard Pannenberg. Eu duvido que essa seja a pronúncia correta do nome dele, tá? Ele é alemão, alemão, luterano e cristão. Ele é um filósofo brilhante. A última notícia que eu tinha dele, ele ainda vive, tá? Já tem bastante idade avançada. É um filósofo cristão brilhante, é um filósofo cristão, é um erudito, é um homem muito culto, e ele produziu uma teologia sistemática, uma perspectiva altamente filosófica. E eu acredito que ele apresenta alguns pontos que contribuem para a melhor compreensão quanto à formação
das doutrinas, ou a apresentação das doutrinas, o ambiente histórico, filosófico e questões que nos ajudam a pensar um pouco melhor. Porque a pessoa só pensa, se pensar única e exclusivamente em termos de doutrina e não de vida, né, e não de consequências da verdade, né, ela vai acabar gerando limitações, limitações em relação à própria espiritualidade. Espiritualidade não é algo paralelo ao ensinamento doutrinário, ele é algo que interage. Tanto que a produção teológica, a produção teológica cristã, as doutrinas cristãs, deveriam, pelo tempo, pelo material, já deveriam ter gerado uma perspectiva de sabedoria cristã. Sabedoria cristã. Né? Então, o material teológico já deveria ter alcançado esse estágio de sabedoria cristã. Ou seja, vida, doutrina e vida. Esse entrelaçamento, essa dinâmica. Além, uma formação que vá além da capacidade de fazer afirmações ou declarações corretas. Né? Sabedoria cristã, sabedoria teológica, sabedoria filosófica, sabedoria para viver a fé de maneira correta e apresentar essa fé de uma maneira viva e dinâmica. Então há muito que se aprender com esses homens, não só pela mente brilhante que eles tiveram, mas pela perspectiva de um congraçamento, de um entrelaçamento entre verdades doutrinárias, seu desenvolvimento, a sua formulação e como isso interage com a nossa dinâmica de vida, vida cristã, espiritualidade cristã. Portanto, não estamos inovando, tá? Não estamos inventando, estamos apresentando material que está aí há muito tempo à disposição de todos, de todos. Dá um certo trabalho aprender? Dá um certo trabalho aprender. Qual é o maior trabalho? Tempo. Tempo. O bem mais precioso que nós temos, o tempo. Como nós o dedicamos. Pode-se passar esse tempo murmurando, resmungando, reclamando. Pode reclamar do bispo, do pastor, do padre, né? Pode reclamar de quem você quiser que não está ensinando direito, porque ou você pode se decidir permitir que a verdade doutrinária faça parte da sua vida, ao invés de ficar reclamando de quem não o fez, que podia, ou que não podia, ou que deveria. Então vamos falar agora sobre um ponto, norma de juízo para os adultos. Nós vimos, e é um ensinamento quase unânime entre os cristãos, de que as crianças estão salvas. Né? Os que morrem na infância foram alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Tá? Independente de viverem no ambiente de fé cristã, religiosa ou sem conhecimento nenhum. As crianças estão salvas. E eu entendo que aquelas pessoas que por algum problema, alguma má formação, as suas mentes não conseguem desenvolver um estado de consciência adulto, responsável, maduro, atingindo no máximo aí uma infância, uma vida como que de criança, né, uma mente, uma consciência, ainda que de uma criança, essas pessoas também foram alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo. Qual é, portanto, a norma de juízo, de julgamento para os adultos? Outro fato geral claramente revelado na Escritura é que os homens devem ser julgados, a humanidade deve ser julgada segundo suas obras e segundo a luz que tem seriamente desfrutado. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça.
Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. É a apresentação das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, nos versículos do 6 ao 12. Tá? Deus, que é justo, fará justiça. A condenação da humanidade pecadora, ela é justa. Quer tenha conhecimento da verdade revelada nas Escrituras, ou não tenha conhecimento. Mas ambos os grupos serão julgados de acordo com a iluminação que tiveram da verdade. Se não conheceu a verdade das Escrituras, conheceu a verdade de Deus registrada na criação de Deus. Né? O apóstolo Paulo é quem discorre sobre isso. Fala de tribulação, fala de angústia, sobre aquele que pratica o mal, sobre o que peca, né? O despertar da consciência, né? A consciência do pecado, a consciência de culpa, muito embora parte muito grande da filosofia, da psicanálise, tentaram rebater os ensinamentos bíblicos, né? A consciência de culpa, a consciência culpada, a culpa, o pecado, né? Combater o ensinamento bíblico doutrinário para poder ministrar as suas próprias filosofias e perspectivas com relação à superação desse quadro mental que muitas vezes é normal, é natural ao ser humano por conta da própria condição humana. O que os psicanalistas, ou os psicólogos, ou os filósofos propuseram realizar, isso é problema deles. O que é, um tanto quanto constrangedor, é que parte dos ministros da igreja cristã também adotaram essas mesmas perspectivas e essas mesmas filosofias. Eu não sou contra. O pastor e psicanalista, eu não sou contra. Você procurar o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o conselheiro, não, eu não sou contra. Eu sou totalmente favorável. Né? E eu sou um dos que fala, procura um profissional competente, porque ele tem o domínio de técnicas, de ferramentas que vão ajudar você a superar esse momento que você está vivendo, através das técnicas que foram desenvolvidas, das ferramentas das quais ele dispõe para poder te ajudar. Além do fato de que é um profissional comprometido com a reserva, com um decoro, com um silêncio. Né? Não é aquele que fica repassando, né, o problema. O fulano, a ciclana, vamos orar, já faz aquela terapia em grupo lá, né? Segredo zero, sigilo zero, né? Assim, é a hora da exposição, da humilhação. Não. O ministro do Evangelho, o ministro da Palavra de Deus, ele ministra redenção. O Espírito Santo, ele ministra na sua vida, na sua consciência, no seu coração, a redenção. Redenção. O que é redenção? Como é que se ministra a redenção na vida da pessoa? Criando condições para que ela crie, para que o Espírito Santo atue na vida dela, para despertar a consciência de que o pecado é pecaminoso, o pecado é mau, o pecado é condenável e de que aquele que está em pecado está debaixo de condenação. Mas como é que isso pode ajudar um ser humano? A consciência de que a condenação da humanidade é justa. Ela pode ajudar o ser humano e ela ajuda muito o ser humano. A partir do momento que nós descobrimos que em Cristo Jesus, a execução da sentença, da condição de condenação, a sentença de morte,
A condenação foi totalmente cumprida em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, o justo, o santo. Por isso ele é o remidor, por isso ele é o redentor, por isso ele é o salvador. Porque ele, sem pecado, se apresenta diante de Deus como substituto para o justo castigo, para a justa punição sobre o pecado. A justa punição é a morte, a separação de Deus, é a morte, é tudo que Jesus suportou, é tudo que Jesus Cristo enfrentou. A consciência da redenção não diz respeito a apagar da nossa mente a verdade dos nossos erros, dos nossos fracassos, ou a justiça de Deus em punir. Muito pelo contrário. Deus é justo em punir o pecado. Deus é perfeitamente justo e santo e amoroso ao punir o pecado. E ele o fez em Cristo Jesus. Porque não há duas condenações. Não pode haver duas condenações pelo mesmo delito. Ninguém será condenado duas vezes. A nossa condenação, a sentença certa e justa, foi aplicada em Jesus Cristo. Aí se ministra a redenção. Aí o Espírito Santo atua redimindo. Não é negando a culpa ou o pecado, o medo, o ódio, a revolta. É admitindo diante de Deus a condição. Ah, mas eu nunca fiz nada de grave, mas isso não isenta ninguém. Que também nunca fez nada perfeito e bom. A redenção ela é aplicada nesse sentido de criar a consciência de que o amor de Deus por nós, ao punir no justo os pecados do injusto, ele nos resgata da maldição da morte e nos recebe como filhos. E todos os outros ensinamentos e doutrinas que a Bíblia tem a respeito da salvação, da redenção, da remissão. Isso traz cura. Isso traz libertação. Isso traz amadurecimento. Isso traz crescimento. Isso conduz a uma vida adulta, madura, responsável, consciente de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. De que Deus é justo. Está falando aqui o nosso teólogo do dia aqui, o Dr. Charles Hodge. Nosso Senhor Jesus ensina que os que pecaram com algum conhecimento da vontade de Deus serão punidos com muitos açoites, e os que pecaram sem tal conhecimento serão castigados com poucos açoites, e que haverá mais tolerância no dia do juízo para com os pagãos, mesmo para com os de Sodoma e Gomorra, do que para com os que perecem sob a luz do Evangelho. É uma citação, uma referência aqui aos ensinamentos de Jesus Cristo, em Mateus 10, 15, 11, do 20 ao 24. O juiz de toda a terra será justo. Nenhum ser humano sofrerá mais do que merece, ou mais do que a sua própria consciência reconhecerá como justo. Não é só doutrina. Não é só um esboço de declarações aleatórias. É a apresentação de um caminho de redenção, de remissão, de restauração, de permanência, de perseverança na comunhão com Deus através do amor de Deus. Consciente de quem nós somos e consciente de quem é o nosso Deus. E conscientes e capazes de reconhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, em quem absolutamente tudo que podemos considerar pecado foi punido. Foi punido. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Agora, a redenção envolve o criar uma consciência
dessa verdade. Nós não podemos permitir, não pode ser aceitável, não pode ser tolerado que o cristão alcance e ultrapasse a idade adulta sem desenvolver uma consciência do caráter amoroso de Deus em Cristo Jesus. Isso é imprescindível. Eis um dos motivos pelos quais eu entendo que parte do discurso nazista, fascista, militarista ou extremistas de todos os lados, de todas as perspectivas, né? De todas as perspectivas, alcançou a Igreja de Cristo, né? Tem permanecido, estava aí abafado, né? Estava aí adormecido e veio à tona. Veio à tona porque já fazia parte da vida, né? A pessoa, o cristão, fala do poder de Deus, fala do Espírito Santo, fala de milagre, fala de poder, mas o poder que ele quer é o poder estatal. O poder que ele busca, a comunhão que ele busca é recurso público, é financiamento público. Haverá um preço muito alto por isso. Ao passo que a igreja que confia em Deus, que depende de Deus, que se submete à graça de Deus, ela triunfará, ela sobreviverá a todos esses momentos, a todos esses extremos. Ela será capaz de olhar para si e falar, não, isso daqui não é evangelho, isso é sujeira. Isso aqui é imundície, isso aqui é outra coisa. Nós não precisamos disso. Muitos movimentos naufragaram e afundaram porque a igreja foi levada, num determinado momento, a confrontar o seu compromisso e o seu comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. E há ocasiões, que nós podemos ver na história, diversas ocasiões, em que as pessoas não quiseram ir além, não quiseram acompanhar o Espírito Santo, não quiseram manter a comunhão com o Espírito Santo. Não, isso até aqui tá bom, vamos ficar nisso, nós não precisamos enfrentar esses novos desafios. Eu penso de maneira um tanto quanto diferenciada. Deus é justo. Deus permanece justo. A justiça de Deus, ela é justa, ela é santa. Todos os homens estão debaixo de condenação. Está aí uma outra verdade comum aos ensinamentos, aos pensamentos dos cristãos de um modo geral. A Bíblia nos diz que todos os homens serão condenados segundo suas obras e segundo a luz do Evangelho, segundo a luz da verdade de Deus que houverem seriamente desfrutado. Aí o ensinamento bíblico. Não existe um justo sequer, ninguém. O mundo inteiro é culpado diante de Deus. Esse veredito é confirmado pela consciência de cada pessoa. A consciência de culpa e da depravação moral é absolutamente universal. É disso que nós comentamos. É aqui que a teologia natural fracassa completamente. Ela não consegue responder à pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Ou a outra: como pode Deus ser justo e todavia justificar o ímpio? É o que a palavra de Deus apresenta. É a mensagem exclusiva do Evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem exclusiva do cristão. O cristão não nega a justiça de Deus. O cristão não nega a culpabilidade do ser humano. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos a resposta para essas perguntas que atormentam muitas vidas. Deus pode permanecer justo e Deus pode justificar, porque toda a justiça foi executada em Cristo Jesus. A humanidade tem ponderado ansiosamente sobre a questão ao longo dos séculos, sem granjear satisfação alguma. No seio da humanidade, os ouvidos têm auscultado, a fim de atingir o silêncio, uma leve voz da consciência, e nenhuma resposta obteve. Tem-se ecoado céu afora e nenhuma resposta se recebeu. A razão, a consciência, a tradição, a história, todas se unem em dizer que o pecado é morte. E, portanto, no que concerne à sabedoria e aos recursos humanos, a salvação dos pecadores é tão impossível quanto ressuscitar os mortos.
todo mérito concebível de expiação e purificação têm sido tentados sem nenhum êxito. Salvação, expiação, redenção é a obra de Cristo Jesus em prol da humanidade, é a manifestação do rico amor de Deus. Há tópicos aqui, há nas palavras aqui do escritor alguma referência à espiritualidade, aos místicos, aos misticismos, às teorias. Aqui ele não entra nesse assunto porque não tem como mensurar, né? E que não faz parte do repertório ocidental. Porque quando teve a reforma protestante, quando teve início, né? Quando teve início a reforma protestante, a reforma teve o propósito, em alguns aspectos ela tem um caráter aparentemente judicial, tal. Ela teve o propósito de restaurar a razão na fé cristã. A razão. Porque espiritualidade havia muito. Misticismo, espiritualidade, chama como quiser. Havia e havia em abundância. Havia de forma equivocada, de forma descontrolada, sem orientação, não emanando do trono da graça e não conduzindo ninguém à cruz de Cristo. Havia uma espiritualidade confusa, um misticismo, uma espécie de vale-tudo espiritual misturado com alguma coisa que hoje se chama de coerção da fé, coerção doutrinária. A verdade é isso, se você duvidar, é fogueira. Né? Nós somos a igreja de Deus, nós somos o reino de Deus, nós somos os senhores da verdade. Se você não acreditar, é fogueira. Se você acreditar diferente, é fogueira. Né? Se você desacreditar, é fogueira. Né? Então, os meios de coerção existiam e sempre foram utilizados. A reforma protestante, ela traz razão de volta. E não há nenhuma incompatibilidade entre fé e razão. Nunca houve. O próprio Paulo aos Romanos, né, fala da racionalidade do culto cristão. Ele usa a palavra racional para a adoração cristã. Adoração como reflexo da vida, da disposição do ser, do caráter, do viver. Não é só o momento cultico, mas ele usa a palavra culto racional, intelectual, inteligente, sadio, saudável, como sinônimo de espiritual. Nunca houve essa oposição. Nunca houve. A reforma, para resgatar, ela dá ênfase. Aí, felizmente ou infelizmente, não é o nosso propósito, ao passar dos anos, o aspecto filosófico, racional da coisa foi muito prevalecente entre os protestantes ou mesmo entre os evangélicos, de maneira que a espiritualidade fosse vista como adversária ou inimiga da fé. De novo, mas não é assim. Essa não é a verdade. É possível, sim, uma vida espiritual que não nega a racionalidade, a razão humana. Tá? É possível, sim. É possível o uso da razão sem negar a espiritualidade humana. Porque somente os seres racionais são espirituais, só o ser humano. Só o ser humano é tido, entendido, interpretado, aceito, reconhecido como racional, como objeto da redenção com vistas à eternidade. Então, não são inimigos, fé e razão, não são inimigos. Tá? Nunca foram. Então, é perfeitamente possível, sim, uma espiritualidade cristã integral, que envolve o conhecimento, que envolve a devoção, que envolve a comunhão com o Espírito Santo, que envolve o desenvolvimento e o uso dos dons e talentos dados por Deus. As Escrituras ensinam que os pagãos estão sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É Paulo aos Efésios 2,12. Declara-se que não existe justificativa. O texto sagrado diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pelas paixões violentas do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém e amém. É a citação de Romanos, a introdução da carta aos Romanos, capítulo 1, dos versos 21 ao 25, em que o apóstolo Paulo discorre sobre o fracasso da humanidade ao decidir em algum momento por materializar ou tentar materializar o que é espiritual. Representar Deus através de figuras humanas ou divinizar figuras humanas ou de animais ou de répteis, né, ou o exército celestial, né, tratar as criaturas, os seres, os poderes como se fossem Deus. Essa materialização, essa tentativa de materializar o espiritual levou o ser humano a terríveis consequências, né? Porque se Deus é matéria é Deus, aí virou uma coisa terrível. E o apóstolo Paulo fala que, por isso tudo, ele está discorrendo sobre a história, o ser humano tornou-se indesculpável. Todos os homens, o apóstolo diz aos gentios que eles andaram na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É quando ele escreve aos Efésios aqui chamando a atenção da igreja, ó, esse caminho já deu errado. Esse caminho já gerou sofrimento, tristeza e desgraça. Vocês estão trilhando por um caminho perigoso, tá? Todos os homens sendo pecadores, justamente marcados com indesculpável impiedade e imoralidade, não podem ser salvos por nenhum esforço ou recurso propriamente seu, recurso ou esforço propriamente humano. Somos informados. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A carta de Paulo aos Efésios, a primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do 9 ao 10. Nós falamos de redenção. Os Efésios também aprenderam sobre redenção, aprenderam melhor que nós. Aprenderam dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Aprenderam e aprenderam bem. O que estava acontecendo de errado para o apóstolo Paulo mandar essa diretiva, essa assertiva? Não vos enganeis. Porque alguém muito espertinho, muito malandramente, falou, mas se nós fomos redimidos, se todos os nossos pecados foram perdoados, então decidiu pecar e continuar no pecado. Como diz, vilipendiando a graça, né? Usando a verdade da graça salvadora de Deus como pretexto para manter-se escravo do pecado. Condenação é universal. O fato de saber o significado de redenção, de perdão, de graça, de salvação, não salva ninguém. Não é a informação não salva ninguém. A informação sobre a verdade nunca salvou ninguém. É a disposição em ser alcançado e transformado pela verdade que é a salvação, que é o processo contínuo de santificação. Não vos enganeis.
Eu gosto dos textos do apóstolo Paulo, porque ele permite que você contemple o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação, a entrega do amor de Deus em Cristo Jesus à humanidade. E ao mesmo tempo ele apresenta o ser humano como se conscientizando dessa verdade e decidindo. Porque há um ponto, há um momento em que graça, consciência, que fé, razão, o agir do Espírito Santo, a graça salvadora e a vontade humana, elas se unem com vistas a produzir, a permitir que o Espírito Santo gere em nós uma nova vida, um novo nascimento. Muitas pessoas nunca se permitiram concluir esse processo. Nunca se entregaram totalmente a essa graça, a esse amor, a esse perdão, a esse poder, a esse Espírito vivificador e santificador. Tem uma consciência em formação, mas o nível de decisão nunca vai. Tem a emoção, tem o sentimento, mas permissão consciente para que o Espírito de Deus santifique essa vida, renove essa mente, transforme essa mente, é como estava acontecendo aqui com os Efésios, ou com os Coríntios, na verdade, com os Coríntios. Tinham conhecimento da verdade, tinham a informação da verdade. Até iniciaram bem, mas na hora de decidir, já que vou ser perdoado mesmo. O ato amoroso de Deus, a graça salvadora de Deus, ela não é violenta, ela não é agressiva. Ela não viola a consciência humana, a vontade humana. Há um momento em que a decisão em permanecer é totalmente nossa. Eu entendo, eu amo os ensinamentos, as doutrinas sobre a soberania de Deus, e eu sempre procurei estudar as doutrinas sob a perspectiva da soberania de Deus. Mas isso não significa que o ser humano é um autômato, que a graça se manifesta salvadora mecanicamente. Não. Não. Nós somos responsáveis por nos submetermos ou aceitarmos esse amor, essa graça salvadora e nos empenharmos e muito. Cooperarmos e colaborarmos e muito com o agir do Espírito Santo através de nós. Tá? Porque pode acontecer que em algum momento, se torne evidente que a nossa vida se afaste muito do proposto por Deus em Cristo Jesus. Tá? Pode acontecer sim. Você fala, mas você está falando que então é possível perder a salvação? Você não tem como perder algo que não te pertence. Né? A salvação, como se entende na Bíblia, como se interpreta na palavra de Deus, é o ato remissor de Deus, é o ato pelo qual Deus redime, resgata, restaura o pecador pela fé em Cristo Jesus, em quem foi executada a sentença pelo pecado humano. Então, isso é uma oferta gratuita de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito da ressurreição, o Espírito de vida, age de maneira a realizar isso na vida do cristão. Não significa que o cristão esteja isento de cooperar com a ação do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada para nos salvar. Eu nunca disse que nós podemos fazer alguma coisa para nos salvar. Eu nunca acreditei que o homem, que o ser humano possa salvar a si mesmo. Eu partilho profundamente da convicção da Escritura, de que a salvação é dom de Deus.
Agora, as nossas vidas precisam ser colocadas à disposição desse Deus. Sabendo a verdade, eu preciso permitir que a verdade faça parte da nossa vida, faça parte da minha vida. Essa verdade precisa ser encarnada, essa verdade precisa atingir o íntimo do meu ser, para que ela produza os efeitos que a palavra de Deus assim o promete. Passando disso, você volta àquelas discussões inúteis e tolas, tá? Ah, mas vai ser salvo, não vai ser salvo, quem salva, quem... não sai do lugar, tá? Vamos continuar aqui para encerrarmos esse ponto aqui. E todos, aqui, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Incontinente ou impuro, pessoa que não consegue se dominar, não consegue se controlar em todos os aspectos, né? E nem o avarento, também o idólatra, aquele que idolatra o dinheiro. Uma época fez sucesso aí uma mentira, uma falácia, né? Uma teologia da prosperidade. Não existe isso. Nunca existiu. Mas você coloca a palavra teologia, você vende bem, né? Você vende bem. Eu já comprei livros querendo comprar material de teologia, bons escritores, bons tradutores, você conhece a história lá, né? Mas não era de teologia o livro. Os nossos amados irmãos aí, editores, né? Ganância, né, irmão? Carimba lá, teologia sistemática de não sei o que, de não sei quem, de não sei onde. Aí você compra o livro, não é nenhuma teologia sistemática, é uma obra sobre a espiritualidade, sobre a história, sobre vários aspectos. Só não é uma obra que possa ser caracterizada como teologia sistemática. Perdão, mas o indivíduo lá, o cidadão, ele vende. Ele vende. Ele quer vender. Então venderam. E muita gente comprou. Muita gente adotou. Né? Muita gente, teologia da prosperidade, idólatra, né? Idólatra. E deu no que deu. Ah, mas a minha vida tá boa. Mentira. Duvido. Você é um mentiroso. Você deixou o Espírito Santo de lado para encher o bolso. Você manipulou a fé, a mente, a vida de pessoas que precisavam da ministração, da graça e do amor de Deus, porque você queria dinheiro. O seu Deus foi o dinheiro. O seu Deus se tornou o dinheiro. Você incorreu na mesma maldição que a palavra de Deus aqui está. E você instigou outros a viverem da mesma maneira. Idólatra. Não, eu sou de Jesus. Você é idólatra. Porque a sua prioridade se tornou o dinheiro. Ou a sua prioridade se tornou o prazer. Ou a sua prioridade se tornou o poder. Ou a sua prioridade se tornou o sucesso, a fama. Idólatra. É a mesma condenação que está aqui. Não é só uma questão de moralidade. Envolve, abrange a moralidade, mas envolve todo o indivíduo. É possível fracassar e feio. É possível falhar e fracassar e muito. Daí a consciência de muitos, acuada, pesada, culpada, perturbada. Precisa igualmente de redenção. Precisam da ministração da redenção. Se continuarem na arrogância, se continuarem na presunção, porque muitos não pedem, mas olha, para pedir desculpa, para admitir que errou, para admitir que pecou, para admitir que falhou, Deus do céu, eu vi um pastor chorando lá, pedindo, se humilhando diante da igreja lá, eu errei, me perdoe, eu errei, carinha no chão, né? Para dizer que não foi um, tem um outro que diz que se arrependeu também. Não, eu errei, eu lamento, eu sinto muito, só que ele não tem como restaurar 20, 30 anos de ministrações equivocadas, direcionadas não à glória de Deus, direcionadas não à salvação, direcionadas à manipulação, direcionadas à exploração de pessoas,
E não tem como alcançar de volta todas as vidas que ele arruinou ou destruiu. Ficou para Jesus consertar isso. Ficou para Jesus, ficou para o Espírito Santo. Eu culpo, no que diz respeito, à verdade que a palavra de Deus apresenta. Vocês não podem ser salvos se humilharem, se humilharem muito. Se humilharem muito. Cara no chão, cara no chão, cara no chão, cara no chão. Há perdão, sim, há perdão, sim. E Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, levantará outras pessoas para socorrerem aqueles que são dele, para resgatarem, para curarem, para sarar todas essas vidas cansadas de manipulação da verdade, de coerção doutrinária, de movimentos que são tudo menos originados ou mantidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que uma pessoa pode ser exteriormente justa à vista dos homens, e todavia ser um sepulcro caiado, sendo seu coração o trono da soberba, inveja ou malícia. Em outros termos, alguém pode ser moralista em sua conduta e, por causa de paixões íntimas e más, ser à vista de Deus o principal dos pecadores, como declarou o próprio apóstolo Paulo. E muito mais que isso. Muito mais que isso. Ainda que uma pessoa fosse isenta de pecados exteriores, e, se possível, isenta de pecados no coração, essa bondade seria unicamente negativa. E por ser meramente negativa, não seria suficiente para salvar ninguém. Por quê? Sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade, ela é positiva. Ela é mais do que não pecar. A santidade é algo além do não pecar. A santidade é além do não guardar o mal no coração. A santidade, ela é positiva. Está citando Hebreus 12, 4. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Evangelho de João. Aquele que não ama não conhece a Deus. 1 de João 4,18. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10,37. Então quem pode ser salvo? Se a Bíblia exclui do reino dos céus todos os imorais, todos cujo coração se acha corrompido pela soberba, pela inveja, malícia ou cobiça, todos os que amam o mundo, todos os que não são santos, todos em quem o amor de Deus não é o princípio supremo e controlador da ação, é evidente que, no tocante aos adultos, no juízo, no julgamento, na redenção, na salvação da humanidade, no tocante aos adultos, aos conscientes, plenamente conscientes, a salvação deve confinar-se a limites mais estreitos, porque ele está discorrendo sobre o que aqui? Quem ouviu o primeiro vídeo fala, né, da salvação realizada em Cristo Jesus. O primeiro momento em que você lê, que você se conscientiza do que é a graça, do que é o amor de Deus, do que é a salvação realizada em Cristo Jesus, a primeira impressão é que toda a humanidade está salva. Toda a humanidade está salva, exceto aqueles que a palavra de Deus diz que não serão salvos. É igualmente claro que a mera religião natural ou formal, o mero poder objetivo da verdade religiosa, deve ser tão ineficiente em preparar os homens para a presença de Deus, como as águas da Síria em curar o leproso Naamã. Essa é uma exposição doutrinária, teológica, isso é uma pré-apresentação, um esboço, é uma afirmação sobre a norma do juízo para os adultos e sobre a verdade de que toda a humanidade está debaixo da condenação de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que o justo, poderoso Deus te conceda paz. Retornaremos em breve, continuando esse texto.